A paz do Senhor. Neste vídeo estaremos lendo Deuteronômio capítulos do 19 ao 22, e esse é o dia 62 da nossa leitura bíblica. Capítulo 19. A quem pertencem os privilégios das cidades de refúgio? Quando o Senhor teu Deus desarraigar as nações cuja terra te dará o Senhor teu Deus, e tu a possuíres e morares nas suas cidades e nas suas casas, 3 cidades separarás no meio da tua terra que te dará o Senhor teu Deus para possuíres. Preparar-te-ás o caminhos e os termos da tua terra que te fará possuir o Senhor teu Deus, partirás em 3, e isto será para que todo homem se acolha ali, homicida se acolha ali. Este é o caso tocante ao homicida que se acolherá ali para que viva, aquele que por erro ferir o seu próximo a quem não aborrecia dantes, como também aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e morrer. O tal se acolherá a uma dessas cidades e viverá. Para que um vingador do sangue não vá após o homicida quando se esquentar o seu coração e o alcance, por ser corrompido o caminho e lhe tire a vida. Por ser comprido o caminho e lhe tire a vida. Porque não é culpado de morte, pois o não aborrecia dantes. Portanto, te dou ordem dizendo, 3 cidades separarás, e se o Senhor teu Deus dilatar os teus termos, como jurou a teus pais, e te der toda a terra que disse que daria aos teus pais, quando guardares todos estes mandamentos que hoje te ordeno para fazê-los amando ao Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias, então acrescentarás outras 3 cidades além destas 3, para que o sangue inocente se não derrame no meio da tua terra que o Senhor teu Deus te dá por herança e haja sangue sobre ti. Mas havendo alguém que aborrece a seu próximo e lhe arma ciladas e se levanta contra ele e o fere na vida de modo que morra, e se acolhe em alguma dessas cidades, então os anciãos da cidade mandarão e dali o tirarão e o entregarão na mão do vingador do sangue para que morra. O teu olho o não poupará, antes tirarás o sangue inocente de Israel para que bem te suceda. Acerca dos limites e das testemunhas. Não mudes o marco do teu próximo que colocaram os antigos na tua herança que possuíres na terra que te dá o Senhor teu Deus para possuíres. Uma só testemunha contra ninguém se levantará por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for o pecado que pecasse. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o negócio. Quando se levantar testemunha falsa contra alguém para testificar contra ele acerca de transgressão, então aqueles 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias, e os juízes bem inquirirão. E eis que, sendo a testemunha falsa testemunha que testificou falsidade contra seu irmão, far-lhes-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim tirarás o mal do meio de ti, para que os que ficarem o ouçam e temam, e nunca mais tornem a fazer tal mal no meio de ti. Teu olho não poupará, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Capítulo 20. As leis da guerra. Quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, estará contigo. E será que, quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: Ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração. Não temais, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então os oficiais falarão ao povo, dizendo: Qual é o homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vai, torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro a consagre. E qual é o homem que plantou uma vinha e ainda não logrou o fruto dela? Vá e torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro o logre. E qual é o homem que está desposado com alguma mulher e ainda não a recebeu? Vai, torne-se à sua casa, para que porventura não morra na peleja e algum outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo, dizendo: Qual é o homem medroso e de coração tímido? Vai e torne-se à sua casa, para que o coração de seus irmãos se não derrita como seu coração. E será que, quando os oficiais acabarem de falar ao povo, então designarão os maiorais dos exércitos para a dianteira do povo. Quando se achegares a alguma cidade a combatê-la, apregou-lhe-ás paz.
E será que se te responder em paz e te abrir todo o povo que se achar nela, te será tributário e te servirá. Porém, se nela não fizer paz contigo, mas antes fizer guerra, então a sitiarás, e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada, salvo as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Assim, farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Porém, das cidades destas nações, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fôlego deixarás com vida. Antes destruí-las-ás totalmente aos heteus, e aos amorreus, e aos cananeus, e aos fariseus, e aos heveus, e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensinem a fazer conforme todas as suas abominações que fizeram a seus deuses, e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Quando sitiares uma cidade por muitos dias, pelejando contra ela para a tomar, não destruirás o seu arvoredo, metendo nele o machado, porque dele comerás, pelo que o não cortarás, pois o arvoredo do campo é o mantimento do homem, para que sirva de tranqueira diante de ti. Mas as árvores que souberes que são árvores de comer, destruí-las-ás e cortá-las-ás, e contra a cidade que guerrear contra ti edificarás baluartes até que seja derribada. Capítulo 21. Expiação por uma morte cujo autor é desconhecido. Quando na terra que te der o Senhor teu Deus para possuí-la se achar algum morto caído no campo, sem que saiba quem o matou, então sairão os teus anciãos e os teus juízes e medirão o espaço até as cidades que estiverem ao redor do morto. E na cidade mais chegada ao morto, os anciãos da mesma cidade tomarão uma bezerra da manada, que não tenha trabalhado nem tenha puxado com o jugo, e os anciãos daquela cidade trarão a bezerra a um vale áspero, que nunca foi lavrado nem semeado, e ali naquele vale degolarão a bezerra. Então se achegarão os sacerdotes, filhos de Levi, pois o Senhor teu Deus os escolheu para os servirem e para abençoarem em nome do Senhor, e pelo seu dito se determinará toda a demanda e toda a ferida. E todos os anciãos da mesma cidade, mais chegados ao morto, lavarão as suas mãos sobre a bezerra degolada no vale, e protestarão e dirão: as nossas mãos não derramaram este sangue, e os nossos olhos o não viram. Sê propício ao teu povo Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas o sangue inocente no meio do teu povo Israel. E aquele sangue lhes será expiado. Assim tirarás o sangue do inocente do meio de ti, pois fará o que é reto aos olhos do Senhor. Acerca da mulher prisioneira. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares prisioneiros, e tu, entre os presos, vires uma mulher formosa à vista, e a cobiçares, e a quiseres tomar por mulher, então a trarás para a tua casa, e ela rapará a cabeça e cortará as suas unhas, e despirá a veste do seu cativeiro, e se assentará na tua casa, e chorará seu pai e a sua mãe um mês inteiro, e depois entrarás a ela, e tu serás seu marido, e ela tua mulher. E será que se te não contentares dela e a deixares ir à sua vontade, mas de sorte nenhuma a venderás por dinheiro, nem com ela mercadejarás, pois a tens humilhado. O direito do primogênito. Quando um homem tiver duas mulheres, uma quem ama e a outra quem aborrece, e a amada e a aborrecida lhe derem filhos, e o filho primogênito for da aborrecida, será que no dia em que fizer herdar a seus filhos o que tiver, não poderá dar a primogenitura ao filho da amada adiante do filho da aborrecida, que é o primogênito. Mas ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto tiver, porquanto aquele é o princípio da sua força. O direito da primogenitura seu é. Acerca dos filhos desobedientes. Quando alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedecer à voz de seu pai e à voz de sua mãe, e castigando eles lhes não der ouvidos, então seu pai e sua mãe pegarão nele, e o levarão os anciãos da sua cidade e à porta do seu lugar, e dirão aos anciãos da cidade: este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz, e é um comilão e beberrão. Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão com pedras até que morra, e tirarás o mal do meio de ti, para que todo Israel ouça e tema. Os cadáveres serão tirados do patíbulo. Quando também alguém houver pecado digno do juízo de morte, e haja de morrer, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança.
Capítulo 22. Caridade para com o próximo. Vendo extraviado o boi ou ovelha de teu irmão, não te esconderás deles, restituí-los-ás sem falta ao teu irmão. E se teu irmão não estiver perto de ti, ou tu não o conheceres, recolhe-os-ás na tua casa, para que fiquem contigo até que teu irmão os busque, e tu lhe os tornarás a dar. Assim também farás com o seu jumento, e assim farás com as suas vestes, assim farás também com toda a coisa perdida que se perder a teu irmão, e tu a achares, não te poderás esconder. O jumento que é de teu irmão, ou o seu boi, não verás caídos no caminho, e deles te esconderás, com ele os levantarás sem falta. Acerca das vestes do homem e das da mulher. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Quando encontrares algum ninho de ave no caminho, em alguma árvore, ou no chão com passarinhos ou ovos, e a mãe posta sobre os passarinhos ou sobre os ovos, não tomarás a mãe com os filhos. Deixarás ir livremente a mãe e os filhos tomarás para ti, para que bem te vá e para que prolongue os dias. Quando edificares uma casa nova, farás no telhado um parapeito, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de alguma maneira cair dela. Não semearás a tua vinha de diferentes espécies de semente, para que se não profane o fruto da semente que semeares e a novidade da vinha. Com boi e com jumento juntamente não lavrarás. Tu não te vestirás de diversos estofos de lã e linho juntamente. Franja porás nas 4 bordas da manta com que te cobrires. As penas para diversos pecados cometidos para com mulheres. Quando um homem tomar a mulher e, entrando a ela, a aborrecer e lhe imputar coisas escandalosas, e contra ela divulgar má fama, dizendo: tomei esta mulher e me cheguei a ela, porém não a achei virgem, então o pai da moça e sua mãe tomarão os sinais da virgindade da moça e levá-los-ão para fora aos anciãos da cidade à porta. E o pai da moça dirá aos anciãos: eu dei minha filha por mulher a este homem, porém ele a aborreceu. E eis que lhe imputou coisas escandalosas, dizendo: não achei virgem tua filha, porém eis aqui os sinais da virgindade da minha filha. E estenderão o lençol diante dos anciãos da cidade. Então os anciãos da mesma cidade tomarão aquele homem e o castigarão, e condenarão em 100 ciclos de prata, e os darão ao pai da moça, porquanto divulgou má fama sobre uma virgem de Israel. Ele será por mulher, e em todos os seus dias não a poderá despedir. Porém, se este negócio for verdade, que a virgindade se não achou na moça, então levarão a moça à porta da casa de seu pai, e os homens da sua cidade a apedrejarão com pedras até que morra, pois fez loucura em Israel, prostituindo-se na casa de seu pai. Assim tirarás o mal do meio de ti. Quando um homem for achado deitado com uma mulher casada com o marido, então ambos morrerão, o homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim tirarás o mal de Israel. Quando houver moça virgem desposada com algum homem, e um homem a achar na cidade e se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis com pedras até que morram a moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo. Assim tirarás o mal do meio de ti. E se algum homem no campo achar uma moça desposada e o homem a forçar e se deitar com ela, então morrerá só o homem que se deitou com ela, porém a moça não farás nada. A moça não tem culpa da morte. Porque como o homem se levanta contra o seu próximo e lhe tira a vida, assim é este negócio, pois a achou no campo, a moça desposada gritou e não houve quem a livrasse. Quando um homem achar uma moça virgem, que não for desposada, e pegar nela e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e porquanto a humilhou, lhe será por mulher. Não a poderá despedir em todos os seus dias. Nenhum homem tomará a mulher de seu pai, nem descobrirá a auréola de seu pai. Até aqui, capítulo 22. Que o Senhor te abençoe com esta leitura em nome do Senhor Jesus.